Olá, bom dia, paz do Senhor! Hoje, dia 5 de abril de 2021, glória a Deus! Estamos vivendo aí a segunda-feira que o Senhor preparou, que o Senhor já estabeleceu, concretizou sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre nossas casas, nossas famílias, nossos queridos, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, como todos os dias, e estamos vindo aí de um final de semana muito especial, né? Final de semana de Páscoa, e o que significa Páscoa para nós, o poder da ressurreição. A Páscoa significa o Senhor Jesus, não apenas se fazendo, né, pecador, iniquidade, maldição, se fazendo todo tipo de situação que confronta o nosso Deus e Pai, e Ele traz para si, por sobre si, toda essa condição, e Ele é como se ele aplaca a ira de Deus na cruz do Calvário. Então, uma grande bênção, e é tudo aquilo que a gente conversou. Ontem nós comemoramos com Santa Ceia do Senhor, a ceia de Páscoa, e glória a Deus, e vamos dando continuidade, lendo a palavra do Senhor, todo dia um pedaço, uma pequena porção, de maneira linear, né? Alguns diriam, a gente chama de carreira, né? De carreira, de linear, de versículo a versículo, capítulo a capítulo, assim, só apenas para a gente meditando e pensando, e todos os dias nós celebrarmos o culto ao Senhor, o louvor ao Senhor, de uma maneira a vivermos de comunhão, a vivermos aquilo, a plenitude, como família de Deus, como uma família espiritual, em nome de Jesus. Desculpa. Mateus capítulo 17, dando continuidade, bom dia a todos, Deus abençoe você, Magda, Sueli Felintro, Elô, Wesley, seus familiares, filhos, também Sônia, Kátia, a Sônia com a sua filha Tati, que está grávida aí de 8 meses, estamos orando pela sua gravidez, pela sua gestação, em nome de Jesus, também por toda a família, Valtir, Josué, Joel, familiares, ministérios, a presença, o poder, o mover do Senhor, Rosa Araújo, Deus abençoe também, meus tios, minhas tias, na pessoa da minha tia Rosária que está aqui, o Senhor esteja se derramando sobre cada um, em nome de Jesus, né? Ontem, esses dias foi aniversário do Guto, meu primo, também o aniversário do Eduardo, né? Meu primo também, Deus abençoe a todos, o Duda, que o Senhor esteja se derramando, que o Senhor esteja abençoando, trazendo da sua vida abundante, em nome de Jesus. Também sobre meus pais, sobre seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, Bispo Antônio, Suzy, Priscila, familiares, a glória, a presença, a graça do Senhor se derramando em nome de Jesus. Então vamos ler Mateus, capítulo 17, Mateus, capítulo 17, versículo 9. Mateus 17, versículo 9. Então vamos ler. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Eu ainda quero ler o texto de Marcos, que fala sobre o mesmo texto paralelo, né? Segundo a perspectiva de Marcos, que diz assim: ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação,
perguntando uns aos outros: que seria o ressuscitar dentre os mortos? E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Bom, então Jesus está falando de uma maneira a colocar algumas dúvidas, né, aos discípulos e a todo o povo de Deus a respeito do ministério de Elias. Por quê? Vamos ver o que diz aqui em Malaquias, capítulo 4. A gente está em Mateus, né? Então é só voltar algumas páginas. Malaquias, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, a palavra do Senhor aqui está falando exatamente sobre o ministério de Elias. E qual é a grande indagação a respeito? Bom, falando agora da tradição rabínica, dos escribas, dos fariseus. Escribas e fariseus, naquele tempo, hoje a gente chama de rabino, né? A maioria, sinagogas, cultura judaica, hebraica, chama de rabino. Então, a cultura, a tradição, falava sobre um ministério de Elias. Por quê? Porque se você se lembrar da passagem de Elias, a palavra do Senhor fala que Elias lá estava andando com Eliseu e de repente ele foi tomado por uma carruagem de fogo, né? E aí ele se distancia de Eliseu e a palavra do Senhor fala que nunca mais Eliseu viu Elias. Então, Elias, como Enoque, diziam e ainda dizem, os rabinos são as duas pessoas que não conheceram a morte, né? E a palavra do Senhor fala, Enoque, lá no livro de Gênesis, Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para ele. Assim também como foi com Elias. Então, a tradição rabínica entende como que um dia esses dois homens voltarão, obviamente, para viverem e morrerem como todo ser humano, como está escrito em Hebreus 9:27. Ao homem é dado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Então, existe todo um misticismo, algumas coisas muito assim, né? Vamos dizer assim, até meio tenebrosas, sobre a vida de Elias e de Enoque por causa disso. A palavra do Senhor fala de que realmente haveriam duas testemunhas, haverão, né? No futuro. Apocalipse capítulo, deixa eu lembrar, Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 diz assim: Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Isso está escrito lá em Zacarias, capítulo 4, né? Capítulo 3, desculpe, versículo 11 a 14, sobre essas duas, esses dois candeeiros que se acham em pé. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Aí está fazendo alusão a Elias exatamente no seu ministério, quando ele orou, a Bíblia fala, e ficou sem chover, sem se derramar orvalho, por 3 anos e meio.
Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quer dizer, aqui já existe uma questão um tanto quanto não muito esclarecedora. Por quê? Porque se Elias orou e a chuva não caiu por algum tempo, 3 anos e meio, Moisés, por sua vez, foi a pessoa, o instrumento de Deus para a libertação, e a gente viu esses dias, né, por causa da Páscoa, Êxodo capítulo 12. Então, Êxodo capítulo 12, 11, 10, 9, 8, 7, toda a história ali, e das 10 pragas e o que aconteceu, exatamente o que Moisés fez. Então alguém poderia falar, não, então uma testemunha se parece realmente com o ministério de Elias, pelo menos com aquilo que ele fez. A outra testemunha se parece mais com Moisés, que são exatamente os dois que apareceram lá no Monte da Transfiguração. Se você se lembrar, Mateus capítulo 17 também a gente leu esses dias. Diz a palavra, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então a palavra do Senhor aqui fala dessas duas testemunhas. Obviamente você tem uma série de interpretações dos amilenistas, dos tributacionistas, dos preteristas, dos futuristas, e assim nós temos, né, na cultura cristã várias escolas interpretando o livro de Apocalipse. Por quê? Porque se é uma revelação, se é uma revelação, para você estudar e para nós estudarmos o livro de Apocalipse, nós precisamos primeiro estudar pelo menos toda a Bíblia, né? Senão fica muito desconectado. Então eu tenho que conectar Apocalipse a todos os outros 65 livros da Bíblia, né? Então é necessário primeiro conhecermos. Segundo, termos um equilíbrio muito grande entre tudo aquilo que se fala, tudo aquilo que se interpreta, porque se é uma revelação, interpretar a revelação já é um terreno um tanto quanto mais sensível, porque interpretar uma revelação, lembra aquilo que eu falei para você? A revelação, quando vem uma pessoa e fala, traz uma palavra de Deus, a questão não é a revelação em si. Na maioria, eu vou falar na maioria, não na totalidade, mas na maioria das vezes, quando alguém traz, claro que falando de uma pessoa, né, equilibrada, consciente, uma pessoa madura, né, não é qualquer pessoa, mas então geralmente essa revelação ela vem da parte de Deus. A questão não é a revelação em si. Na maioria das vezes, essas revelações elas vêm com certeza da parte de Deus. Fique bem tranquilo a respeito. A questão toda é interpretar a revelação. A questão toda é contextualizá-la e, principalmente, saber o tempo dessa revelação. Por quê? Porque, geralmente, quando a gente contextualiza ou quando a gente, vamos dizer, tenta, no nosso limite humano, colocarmos um tempo, estabelecermos alguma coisa ligada ao tempo, isso fica muito perigoso. Por quê? Porque interpretar a revelação já é uma situação um tanto quanto complicada, que vai exigir de quem está recepcionando a revelação, vai exigir dela um equilíbrio, uma maturidade tanto quanto aquele que revelou, que trouxe a revelação. Não bastasse só isso, ainda ela precisa, porque toda a palavra de Deus, desculpe, né, para quem não concorda com isso. Tá aí os preteristas, por exemplo, que não concordam muito com essa linha. Preterista são aqueles que sempre acham
que aconteceu no passado, pretérito, no passado, né? E também os futuristas, que acham que tudo vai acontecer lá na frente. Não. Desculpe tanto uma escola como a outra. Na maioria das vezes, a palavra de Deus ela está completamente contextualizada. Cabe a mim, na minha maturidade, na minha relação com Deus, entender o que o Senhor deseja falar comigo hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é eterna. Se ela é eterna, é porque ela tem uma fonte só. Qual é a fonte da palavra de Deus? O próprio Deus. Se é o próprio Deus, tudo que Deus vai expressar para mim não está tão somente no passado, porque também está no passado, mas também não está tão somente no futuro, porque também está no futuro. Então ela é a palavra de Deus, eu poderia dizer que ela, poderia não, de fato ela é, aos meus olhos, uma palavra atemporal, que não tem um tempo específico. Obviamente tem toda a sua simbologia, a gente gosta de ler as parábolas do Senhor, pensar sobre as parábolas do Senhor, são ensinos maravilhosos, profundos, mas isso não significa que a palavra não converse comigo, com o meu cotidiano, com essa segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Estamos vivendo uma tragédia em todos os cantos do planeta Terra e também, e principalmente no Brasil, por uma série de razões. Então essa palavra tem que falar comigo. Tem não. Ela deseja falar comigo. Porque a palavra tem nome. Jesus é a Torá. Jesus é o Antigo Testamento. Jesus é o Novo Testamento. Jesus está aqui, né? Como dizem os teólogos, ele é vamos dizer assim, ele é a raiz, né? A Bíblia é cristocêntrica. E eu creio piamente nessa interpretação, né? Que a Bíblia, a palavra de Deus, é cristocêntrica. Ela gira em torno. O centro da palavra se chama Jesus Cristo. Dito tudo isso, então quando você vai para o livro do Apocalipse, obviamente, né? E a Bíblia fala que quem ler e se propor a estudar o livro do Apocalipse já é abençoado pelo simples fato de desejar estudar. A Bíblia se refere ao livro do Apocalipse com uma bênção específica, singular, para aquele que deseja se debruçar sobre o livro do Apocalipse, né? Então o livro do Apocalipse tem toda essa maravilhosa, né, interpretação que João, o apóstolo João, traz sobre o Senhor Jesus vencedor, o Senhor Jesus entronizado, o Senhor Jesus na sua constituição plena, como o Cordeiro de Deus que esteve morto, mas ressurgiu e está de pé e tomou o livro e abriu os selos. Então, obviamente, o livro de Apocalipse é maravilhoso. Então, quando o Senhor Jesus está respondendo à pergunta dos seus discípulos, Mateus 17 e Marcos capítulo 9, sobre o ministério de Elias, realmente o rabinato tem, né, como interpretação de que um dia essas duas testemunhas, né, os dois candelabros que estão ditos lá em Zacarias, e o livro de Zacarias, nesse aspecto, também é um livro escatológico, né? Então o livro de Zacarias fala sobre essas duas testemunhas. E que nós, assim, podemos colocar sobre a mesa como um fato, é de que Elias, Enoque e Moisés possivelmente não tenham conhecido a morte. Se a todo homem foi dado morrer uma só vez, ou, né, eles estão arrolados dentro dessas duas testemunhas, ou, né, eles serão aquilo que Paulo fala, que alguns, no piscar dos olhos, estarão sendo mudados de incorruptibilidade para corruptibilidade, porque não conhecerão a morte. Realmente,
você percebe que nem Elias, nem Enoque e nem Moisés possivelmente tenham conhecido a morte. Simples assim. Por quê? Porque Moisés... Aí você fala, mas por que Moisés está no meio se você está falando de Elias e Enoque? Porque Moisés aparece ao Senhor Jesus lá no Monte da Transfiguração. Ora, se ele aparece, e a Bíblia fala, até através do próprio Senhor Jesus, na parábola do rico e do Lázaro, quando o rico morre, né? E o rico pede a Abraão, né? O rico pede a Abraão que interceda junto aos seus familiares e pede para que o mendigo Lázaro vá até os seus familiares, porque Lázaro também tinha morrido, que Lázaro vá até os seus familiares para ver, para falar o que está acontecendo com o rico, né? Que agora está em tormento. Abraão responde o quê? Ou possivelmente Abraão responde o quê? Não, não tem como. Não tem como fazer conexão entre uma coisa ou outra. Por quê? Porque Abraão responde, eles têm as leis de Moisés e eles têm os profetas. A eles ouvi. Ou seja, havia toda uma condição pré-determinada para que não haja, né, vamos dizer assim, relação entre quem já morreu e aquele que está vivo. Há uma separação estabelecida pelo próprio Senhor. Ponto. Ah, mas no livro de Samuel, a palavra diz ali, né, que quando Saul foi consultar uma pitonisa, ou seja, vamos dizer assim, uma cartomante, né, alguém que consultava os mortos, e de repente, né, e ele quer falar com Samuel, Samuel já havia morrido, e aí ele vai até ela e de repente sobe um ser, né? Entendendo Saul que fosse Samuel, mas isso não significa que era Samuel. Em nenhum momento da palavra de Deus fala que os vivos conversaram com os mortos. Então, obviamente, no Monte da Transfiguração existe exatamente essa referência que Moisés e Elias visitaram a Jesus lá no Monte da Transfiguração. Ou seja, havia sim uma condição ali toda específica para o Senhor Jesus, Elias representando a palavra revelada e Moisés representando o legislador, a lei de Moisés, para que, como se fosse uma transferência, a autoridade plena estivesse sobre Jesus Cristo e não mais sobre Moisés e Elias, porque eles estavam como que, lembra que eu sempre falei para você que isso na Bíblia é muito importante, sobre a transferência, daí o nosso Deus ser um ser geracional, sempre preocupado com os filhos, preocupado com os pais em relação aos filhos, o que os pais transferirão para os filhos. E eu sempre oro por vocês, né, Amanda que está aqui, que é testemunha ocular, que eu sempre oro, pedindo para que os pais vivam exatamente esse ministrar aos filhos, né? Isso é responsabilidade nossa, não é responsabilidade dos outros, é minha. O que eu fiz essa semana estou fazendo durante todo esse período de Páscoa. Por tradição, eu falava para o Vitor que existem tradições que levam ao propósito de Deus e outras não, né? Por tradição. A gente assiste todos os filmes que a gente tem conhecimento sobre a palavra de Deus. Então a gente assiste sobre Jesus em vários filmes a respeito de autores diferentes e tudo mais para a gente conversar. Assiste sobre Abraão, sobre Esther, sobre Ruth, Sansão e Dalila enfim, né? Sobre Noé, sobre Paulo de Tarso, tem um filme muito bom, Paulo de Tarso. Aí a gente vai discutindo, isso aqui está na Bíblia, não está na Bíblia, por quê? Porque cabe a mim, eu sou pai. Então, você percebe que existe realmente essa condição de transferência, como alguém que está passando
algo que ele viveu e que, se possível for, aquele que está recepcionando viver dali para frente. Ou seja, sempre avançando, indo além. A Bíblia chama isso de unção dobrada. Por que unção dobrada? Porque quando o pai fala sobre o pai está transferindo para o filho aquilo que ele tem de histórico de vida com Deus. E ele passa para o filho dar continuidade àquilo que o pai um dia viveu. Então, biblicamente, na cultura bíblica, na tradição bíblica, isso é muito importante. Então Jesus recebe ali. Mas diz a palavra, nós lemos muito bem, várias vezes, que o pai diz, né? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele eu vi. Ou seja, né? Aquilo que o livro de Hebreus fala, né? Eu vou até ler. Hebreus, capítulo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, obviamente, Deus está pontuando, claro, tornando destacável a vida de Moisés e a vida de Elias. Cá entre nós, hein? Porque alguém já pregou, alguém já falou que Moisés não pisou na terra prometida. Não é verdade. Moisés pisou na terra prometida porque ele estava lá no Monte da Transfiguração. Ou seja, ele conheceu a terra prometida, né? Mesmo que no seu tempo não teve esse privilégio, por uma série de razões, mas agora ele tem esse privilégio. Então, ali está o quê? Destacando realmente o que foi, ou o que foram esses ministros do Senhor nas suas gerações, mas agora quem estava maior, quem estava se tornando constituído filho, o primogênito, né? Agora não apenas por decreto, mas por conquistar, né? Por obediência, né? Porque a autoridade, ela não vem porque eu tenho poder, mas a autoridade, ela vem por obediência, e ele conquista essa autoridade em obediência ao Pai. E ali você, puxa vida, tanta coisa para falar, mas amanhã a gente conversa mais. E ali no Monte da Transfiguração você vê as 4 gerações mais incrédulas que toda a humanidade conheceu. A geração de Moisés, viram o que viram e padeceram no deserto por causa da incredulidade. Meu Senhor, é mar aberto, né? E eles andando a pé seco, né? No leito do próprio mar. Gente, Elias então nem se fala. Meu Senhor, Elias orou e o fogo desceu. Ele orou, a chuva não caiu. Depois ele orou, a chuva caiu. Senhor Deus, que constituição, que unção é essa? E o povo não acreditou. Foi a geração que mais matou profetas. A geração dos apóstolos, gente, presta atenção, aqueles apóstolos eram judeus, aqueles 12 discípulos, né? Ainda dos 12 discípulos, tem os 3 maiores amigos de Jesus, João, Tiago e Pedro. A geração deles
viu maravilhas, sinais. A Bíblia diz que a sombra de Pedro, por onde ele passava, a sua sombra curava as pessoas, libertava as pessoas. Ele nem tocava nas pessoas. E foi a geração que crucificou Jesus e que também matou a todos os discípulos. E por incrível que pareça, a igreja de Jerusalém implodiu. Ela foi simplesmente, asfixiada por toda a situação, todas as circunstâncias. E nós somos produto missionário da igreja de Antioquia. Antioquia, só para você lembrar, é de uma região que é limítrofe entre a Ásia e a Europa. Nós não somos produto da igreja de Jerusalém, mas da ação missionária da igreja de Antioquia e todas as suas filhas, todas as suas igrejas filhas. Para você ter uma ideia. E a geração de Jesus, então, nem se fala. Crucifica, o crucifica, o crucifica. Entre Barrabás e Jesus, optaram por ficar com Barrabás. Então, ali estão os representantes das 4 gerações mais incrédulas de que a humanidade conheceu. Mas são as gerações que mais tiveram a interferência, agora você vai me entender, a interferência da Trindade. Lembra que eu falei para você? Em alguns momentos, de maneira muito cirúrgica e matemática, a Trindade se manifesta. Foi com Josué, foi com Moisés, foi com Jesus, foi com os apóstolos, Foi com Noé, onde a Trindade se manifesta e que aconteceu realmente no tempo dos apóstolos e do Senhor Jesus. Não era tão somente a fé das pessoas que estavam ali, mas era uma manifestação, uma interferência da Trindade para que todos esses prodígios, sinais e maravilhas se manifestassem. Então, falar sobre o ministério de Elias é saber e entender o máximo que puder, não que a gente entenda tudo, mas sobre a palavra de Deus, sobre a cultura bíblica, para entender possivelmente quem sejam essas 2 testemunhas, porque a Bíblia não dá detalhes a respeito. Claro, você tem as escolas. Então essas 2 testemunhas lá do Apocalipse, alguns falam que é o Antigo e o Novo Testamento como um conceito, Um conceito. Mas não tem como, porque está escrito lá que eles vão morrer em praça pública, Parece que, ainda que seja uma interpretação, equilibrada, mas parece que ela não tem consistência. Mas, enfim, isso significa que o ministério de Elias ainda está por se fechar, por se concretizar, e amanhã a gente fala mais a respeito. Amém? Glória a Deus, estamos falando sobre a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela é maravilhosa. A palavra do Senhor ela nos alimenta, ela se manifesta para a nossa edificação, para o nosso consolo, para o nosso conforto e também para a exortação, porque ela nos edifica em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Amanhã a gente conversa mais um pouco e a palavra do Senhor ela é maravilhosa, porque é exatamente aquilo que a palavra deseja fazer conosco, E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé, ela é alimentada pela palavra do Senhor. A nossa fé é alimentada pela palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, colocar diante do Senhor nossa casa, nossa família. Estamos já no mês de abril
quem diria, no 4º mês do ano, e até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor se derramou sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, todos nós que estamos aqui, todos os nossos queridos, em nome de Jesus, né? Amanda também, minha tia Alzira, todos, o poder, o mover do Senhor, meus pais, a presença, o mover e a plenitude do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, nós estamos orando pelo Marco, que está se recuperando da Covid-19, já está sem aqueles aparelhos, sem aquele sistema de respiração, respirador, né? Glória a Deus. Também estamos orando pela Ana Paula, que o Senhor a visite poderosamente com saúde, também a Dona Maria Helena, em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste ali, curando, visitando, e também tantos outros, né? O James pede pela sua prima, e todos que nós estamos orando, a Eva, sempre eu lembro da Eva, porque a Eva pede pela sua família, também a Cicampana pede pela sua família lá de Barretos, que estão passando todos pela Covid-19, a glória, a graça, a presença, o poder de Deus, o mover e o consolo, né? O conforto do Senhor se derrame sobre cada um, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua presença e Te louvamos e Te engrandecemos. Mais uma semana, mais um mês, o mês de abril, mais uma condição, ó Deus, de nós sermos vitoriosos, capacitados, constituídos. Por isso derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos que estão aqui, filhos, pais, marido, esposa, netos, avós, tios, sobrinhos, a tua presença, o teu poder se movendo sobre aqueles que estão, ó Deus, aniversariando, a tua graça, a tua glória se derramando sobre cada um deles, mas também, ó Senhor, sobre aqueles que já passaram pela Covid-19 e já estão se recuperando, a tua graça, o teu poder, o teu mover, aqueles que passaram por leitos de hospital, como o Breno, que já foi dado alta a ele, também o Santiago, a tua graça, a tua glória, aquelas que tiveram seus bebês, como a Ana Cláudia, aquelas que terão, como a Tati, a Clara lá da Alemanha, a Tati lá de Vinhedo, tua graça, o teu poder, o teu mover, se derramando sobre cada vida, cada servo teu, cada família, trazendo da tua bênção, da tua cobertura, do teu mover de vida, de amor, de carinho, de cuidado, de zelo. Senhor, derrama-te. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Por isso, ó Deus, nós desejamos viver um mês de abril muito especial e maravilhoso, cheio de vida, cheio de oportunidades, de condições, sejam financeiras, materiais, profissionais, na nossa vida pessoal, nossa casa, nossa família. Visita-nos na nossa saúde, visita artérias, fígado, rins, veias, coração, ó Deus, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, os nossos irmãos e queridos, familiares que estão passando pela Covid-19, Senhor, em nome de Jesus, derrama-te com a tua cura, tem misericórdia, toca, visita, ó Deus, taxas, imunidade, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer o organismo, e que essas pessoas, esses queridos, sejam visitados pelo teu mover de milagre. Visita com a tua saúde, o Jeová Rafá se manifeste sobre cada um, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós te clamamos pelo Brasil, pelo nosso país. Tem misericórdia, Senhor. A todo momento é um recorde em cima de outro recorde. É uma tragédia em cima de outra tragédia. Por isso, ó Senhor, nós dependemos do Senhor. Tem misericórdia. Nós não demos ouvidos ao Senhor. Nós não vivemos aquilo que poderíamos viver como o teu senhorio, o senhorio de Jesus Cristo e a sua salvação. Por isso, ó Senhor, nós te pedimos perdão. Perdoa-nos na nossa iniquidade, na nossa transgressão, no nosso pecado. Ó Deus, em nome de Jesus, porque fomos encontrados em pendência,
em situação de maldição. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, derrama-te com a tua compaixão, compadece-te de nós, derrama-te, ó Deus, com a tua graça, com o teu mover. Faça, Senhor, nós te clamamos, faça o bem sobre o nosso país, na região sul, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste. Move-te dos céus, ó Deus, enxuga a lágrima. Senhor, aqueles que estão enlutados, famílias e famílias e famílias, famílias até que estão ligadas a nós, as nossas próprias famílias. Por isso, ó Deus, consola-nos, conforta-nos, derrama-te com a tua paz, uma paz que excede o entendimento. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e todas as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre essa segunda-feira, essa semana, esse mês de abril, em nome de Jesus, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, às 10 horas da manhã, o Senhor te abençoe e você seja assim poderosamente visitado pelo Senhor. Amém? Um beijo para você, até amanhã, fica na paz. Tchau, tchau.